Olá, espero que você esteja bem. Canções populares já ditavam, mas será que é isso mesmo? Talvez você se lembre ou reconheça. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. É a metade da laranja. Ou é só o peixe que quer em um límpido aquário mergulhar? Você ama, ou seu cérebro está te enganando? Vamos lá! Há mais de 2000 anos, em O Banquete, Platão reuniu pensadores para responder uma pergunta simples: o que é o amor? Hoje, a neurociência talvez tenha uma resposta menos poética. E se o amor que você sente for apenas um conjunto de reações químicas programadas para te fazer reproduzir? Ou será que Platão estava mais certo do que parece? Em O Banquete, vários discursos tentam definir o amor. Mas o mais influente vem de Sócrates, baseado nos ensinamentos de Diotima de Mantineia. Para ela, o amor não é o fim. É um caminho, uma jornada de ascensão espiritual. Essa ascensão, representada como a escada do amor. Você começa desejando um corpo. A atração inicial pela beleza física de uma pessoa específica. Depois percebe que existem muitos corpos belos. A percepção de que a beleza física é semelhante em todos os corpos. Então começa a valorizar a mente. Valorizar o caráter e a virtude acima da aparência física. Depois o conhecimento. Reconhecer a beleza na ordem social e na justiça. E a busca pela beleza nas ideias e na sabedoria. Até chegar à beleza em si. O degrau final, onde se contempla a essência pura e eterna da beleza, independente de qualquer forma material. Ou seja, o amor seria uma força que empurra o ser humano para além do físico. Mas o discurso mais popular não é esse. É o de Aristófanes. Segundo ele, um dia fomos completos. 2 rostos, 4 braços, 4 pernas. Até que os deuses nos dividiram. E desde então, passamos a vida procurando nossa outra metade. Muitas pessoas buscam o par ideal, semelhante a essa ideia, na esperança de completude. Essa ideia pode estar sabotando a sua vida amorosa. Agora vamos sair da filosofia e entrar no cérebro. A visão neurofisiológica. Sob a lente da ciência, o amor é um processo químico complexo projetado para a sobrevivência e a conexão. Vamos começar com 1. A paixão. Você já sentiu borboletas no estômago, não conseguia parar de pensar na pessoa e tinha uma energia insana? Isso é a paixão, e ela é uma verdadeira tempestade química no cérebro. A paixão é dominada por 2 neurotransmissores principais, dopamina, cria aquela motivação louca para ver a pessoa. É o mesmo sistema ativado por drogas, comida gostosa e vitórias. Norepinefrina, noradrenalina, acelera o coração, dá energia, foco obsessivo e aquela sensação de não consigo pensar em outra coisa. Resultado? Você fica eufórico, obcecado e com energia quase infinita, mas isso é temporário. 2. O vínculo ou o apego. Conforme o relacionamento amadurece, a química muda. Entra em cena a ocitocina, o famoso hormônio do aconchego. Promove confiança, segurança e aquele desejo de ficar pertinho, abraçar, cuidar, que fortalece o apego de longo prazo, a lealdade e a sensação de essa pessoa é meu lar. É quando o amor deixa de ser uma explosão e vira uma base sólida. Mas tudo isso começa com o desejo. O desejo não é romântico. É um processo neuroendócrino complexo, regulado pelo sistema límbico cortical, e hormônios como a testosterona, como impulsionador, e o estrogênio, que auxilia na excitação. Envolve neurotransmissores como, novamente, a dopamina e noradrenalina, resultando em tensão física, interesse psicológico e respostas fisiológicas de excitação. Então, simplificando, neurofisiologicamente você não ama alguém, você está sob efeito de um coquetel químico que evoluiu para te manter próximo de alguém. E isso levanta um questionamento. Se o amor é só química, então o que acontece com a ideia de alma gêmea? O que acontece com destino? Conexão única? Amor verdadeiro? Será que Platão estava errado? Talvez não. A neurociência explica como o amor funciona. Mas Platão estava tentando entender por que ele existe. Vamos nos voltar para uma análise psicológica e observar o amor sob outra perspectiva. Jung, o amor como o encontro com a própria alma. Para ele, o amor é um fenômeno psíquico profundo ligado ao processo de individuação, tornar-se quem você realmente é.
Ele foca na projeção de arquétipos, ânima e ânimos. Jung propõe que cada homem possui um lado feminino interno, ânima, e cada mulher possui um lado masculino interno, ânimos. O amor como projeção. Quando nos apaixonamos à primeira vista, geralmente estamos projetando nossa ânima ou ânimos em outra pessoa. Não amamos o outro real, mas sim a nossa própria alma refletida nele. A integração. O desafio do amor maduro, para Jung, é retirar essas projeções. Isso significa parar de exigir que o parceiro seja o nosso ideal interno e passar a vê-lo como um ser humano real. Esse processo nos obriga a confrontar partes de nós mesmos que desconhecemos. E mais uma volta filosófica. Schopenhauer, o amor como a vontade da espécie. Para Schopenhauer, o amor romântico é, no fundo, uma armadilha da natureza. Ele o descreve através do conceito da vontade, uma força cega e irracional que comanda a vida. A ilusão do sentimento. Schopenhauer argumenta que toda a poesia e o êxtase do amor são apenas máscaras que a natureza usa para nos convencer a procriar. A estratégia biológica. O indivíduo acredita que está buscando sua própria felicidade, mas, na verdade, está servindo ao interesse da espécie para garantir que a próxima geração seja saudável e equilibrada. O pós-clímax. Ele explica o sentimento de melancolia ou desilusão, que muitas vezes segue a conquista amorosa como o momento em que a vontade da espécie se retira, deixando o indivíduo novamente entregue à sua própria solidão e tédio. Todo entusiasmo amoroso, por mais etéreo que se apresente, mergulha suas raízes unicamente no instinto sexual. Metafísica do amor. Talvez o amor seja todas essas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que o amor seja químico, isso não torna ele menos real. Dor também é química. Felicidade também é química. Consciência também. Então talvez a pergunta esteja errada. Não é o amor é real ou é químico. A pergunta é: por que a evolução criou algo tão poderoso que pode mudar completamente o rumo da sua vida? Ou só evoluímos porque amamos? Talvez Platão estivesse certo, só não do jeito que a gente imaginava. E aí, o que achou sobre nossa pequena jornada sobre o amor? Espero que tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa seu like e aproveita para se inscrever no canal. Que bom ter você por aqui. Até a próxima!